Voltamos. Estamos aqui no gabinete em Brasília do deputado Lucena, do Partido Verde. Nós vamos perguntar agora para o deputado sobre a questão da verba que a televisão, a mídia está dizendo, verba bilionária, né, deputado? Voltamos. Estamos aqui no gabinete em Brasília do deputado Lucena, do Partido Verde. Nós vamos perguntar agora para o deputado sobre a questão da verba que a televisão, a mídia está dizendo, verba bilionária, né, deputado? Que é um dinheiro que será gasto do dinheiro público, se a lei for aprovada, para financiamento de campanhas políticas. Eu gostaria que o deputado nos esclarecesse bem como que funcionaria isso, né, porque a lei não foi aprovada ainda, e que o público, então, tomasse conhecimento com mais detalhes sobre esse assunto. Claro. Bom, D'Agostino, na verdade nós temos que tomar uma decisão enquanto sociedade. Qual é a decisão? Financiamento público das campanhas eleitorais ou financiamento privado das campanhas eleitorais? O que é que envolve o financiamento público? Os custos. Ele vai custar. Nesse caso, todos nós, toda a sociedade, todos os cidadãos vão pagar pelas campanhas eleitorais. E o financiamento privado tem os seus riscos. Então, grande parte de tudo que nós vemos, os grandes esquemas de corrupção, os escândalos de corrupção, estão diretamente relacionados com a participação do privado no sistema eleitoral. Então, nós temos, de um lado, os custos e nós temos, de outro lado, os riscos. O que é que nós pretendemos? Eu cheguei a ouvir muitas pessoas, inclusive nas redes sociais, dizendo nem público nem privado, cada candidato viabilize a sua campanha, pague a sua campanha. Se nós pensássemos assim, quem é que seria eleito? Seriam eleitos só as pessoas que têm dinheiro, os mais ricos. Nós tiraríamos os jovens, tiraremos uma boa parte das candidatas mulheres que não têm essa autonomia financeira. E que fazem o contraponto, né? Que fazem o contraponto. Nós tiraríamos os deputados que não representam e que não são aí a maioria, por exemplo, estou falando de deputado, mas são vereadores, são deputados estaduais, são senadores que não representam fortunas, riquezas, estruturas pessoais. Então, essa seria a pior opção da sociedade, porque a possibilidade de alternância de poder, de atualização, de reciclagem acabaria. E, efetivamente se elegeriam os ricos, quem podia pagar suas campanhas, ou então os artistas e pessoas com grande visibilidade midiática. Eu entendo que nós podemos achar um meio termo. Qual é o problema desse fundo público eleitoral, que é chamado de Fundo de Financiamento da Democracia? Houve um desvario, houve um lapso de insanidade por parte de algumas pessoas que defenderam junto ao relator que fosse um fundo de quase 4 bilhões de reais. Veja, mesmo que eu concordasse com o fundo, que seria muito menor do que isso, mesmo que eu concordasse, e que fosse menor que isso, nós estamos falando de um momento absolutamente difícil para a população, para o país, né? Difícil, de crise. Chega a ser constrangedor. É uma ofensa à sociedade. Sem dúvida. Então, nós vamos criar um fundo para viabilizar as campanhas políticas, quando a saúde está em crise, a segurança está em crise, outras áreas estratégicas estão em crise. Hoje nós temos a limitação de um teto de gastos. Nós não podemos gerar uma nova despesa sem uma nova receita. Nós vamos criar um imposto para pagar esse fundo?
para custear. Complicado, né? Se nós não vamos pagar, de onde nós vamos tirar? Qual área? Da saúde, da educação, de infraestrutura, de segurança? Então, esse fundo, ele é uma ofensa à sociedade, nesse tamanho. Eu entrei com um projeto de lei, D'Agostino, que extingue o fundo partidário. Qual é o tamanho do fundo partidário a cada ano? Mais de 900 milhões, quase R$1 bilhão. Esse fundo partidário, juntamente com as multas eleitorais que o relator Vicente Cândido pretende anistiar, que é um fundo de quase 800 milhões, só nesses dois itens nós estamos falando de 1.800.000, quase 2 bilhões de reais. Então nós poderíamos tranquilamente ter um fundo de 2 bilhões, composto pelos recursos do fundo partidário, que deixaria de existir, e os partidos políticos seriam custeados pela contribuição voluntária dos seus filiados, e constituído pelas multas eleitorais dos partidos políticos e das pessoas físicas e jurídicas. Então nós teríamos como pensar esse fundo no tamanho menor, de forma que ele não custasse para a sociedade, não fosse uma conta a mais colocada no colo da sociedade. Muito bom. Por outro lado, nós temos uma PEC no Senado Federal que discute o financiamento privado. E eu penso que nós poderíamos rediscutir esse assunto, colocando limites importantes, e a impossibilidade de que empresas que trabalham para o governo, seja municipal, estadual, federal, não possam fazer essas contribuições, essas doações. Eu só acho que é um escárnio, é uma ofensa. Neste momento a Câmara, nesse momento do país, esteja discutindo um fundo, como você disse, bilionário, de 3,6 bilhões de reais. Ok. Muito boa a explicação aqui do deputado. Eu espero que vocês estejam compreendendo bem. Quem não entendeu ainda, volta a fita aí, que o deputado deu uma explicação maravilhosa aqui. Continue nos acompanhando. A TV D'Agostino volta já já, mas antes, deputado, o senhor quer se despedir, falar mais alguma coisa, uma mensagem para Guarulhos? Sim. Primeiro, D'Agostino, eu quero te agradecer pelo presente que você me deu de ter vindo aqui. Sim, obrigado. Recebê-lo aqui é um privilégio. Igualmente, deputado. A sua amizade me honra muito. Segundo, eu quero dizer para o cidadão guarulhense, o cidadão do Alto Tietê e o nosso povo de São Paulo, de forma geral, que eu sou contra o Distritão. Eu vou votar contra o Distritão daqui a pouco, pelos motivos que eu coloquei aqui. Eu entendo que ele tenha a sua virtude de promover essa verdade das urnas, mas ele tem esse defeito de impedir o acesso de novas lideranças ao sistema político, entendendo inclusive que é um modelo que não está em uso em nenhuma democracia consolidada no mundo. E vou votar também contra o fundo eleitoral. Não porque eu seja fechado à possibilidade do financiamento público em dose menor, racional, respeitosa para com a população e saindo, por exemplo, do fundo partidário. Mas eu vou votar contra por uma questão emblemática, porque é um escárnio, é uma ofensa ao povo brasileiro, e o povo brasileiro merece ser respeitado. Um abraço para todos vocês, mais uma vez muito obrigado e até breve. A TV D'Agostino volta daqui a pouco.